Bom, eu estou gravando essa aula aqui porque essa quarta-feira agora, infelizmente, não vou conseguir dar aula para vocês. Eu queria fazer uma revisão para a prova antes de vocês olharem ela, né? A nossa prova vai ser um trabalho, o coordenador Ricardo liberou para a gente poder fazer dessa forma, então ela vai ser um pouquinho diferente das outras, tá? Eu só vou mostrar para vocês mais ou menos qual que é a ideia dela e vou fazer um exemplozinho para vocês verem, tá? Da gente pegar uma empresa aleatória e a gente vai fazer junto, tá bom? Só para a gente ir vendo juntos. Então, vou estar aqui compartilhando a tela com vocês. A primeira ideia do trabalho, aqui, né, eu vou falar um pouco sobre ele e tal, aqui eu entro um pouco sobre a importância da análise de balanço, falando até um pouquinho sobre é, a importância de orçamentária 2, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher uma empresa brasileira listada em bolsa e olhar a parte de relação com investidores, balanço patrimonial e DRE dos últimos 3 anos, tá? Assim, vocês podem entrar no site da empresa, se vocês quiserem, vocês podem entrar, olhar e tal, ou vocês podem também usar sites auxiliares. Um site que eu usei bastante em aula foi o site da Investing, tá? Então vocês podem entrar no site da Investing e usar ele para analisar essas empresas, tá? No caso aqui, eu vou pegar a Vale, tranquilo? Não preciso nem dizer que não pode pegar a Vale, não pode pegar mesmo, tá? Não peguem a mesma que eu estou fazendo aqui, óbvio, por motivos óbvios, mas só para vocês terem uma noção. Então, o que vocês fariam? Vocês pegariam aqui, vocês iriam em finanças, aí aqui vocês têm balanço patrimonial e demonstrações, tá? Vocês têm os dois. Então, demonstração vai ser a DRE, vocês vão colocar aqui em anual, e aí vocês vão pegar aqui tem até os 4 últimos anos. Copiou, trazem aqui para o Excel, ó. Eu até botei um Excel lá, tá, gente? Que meio que já separa a questão 1, 2, 3 e 4 para saber o que vocês têm que fazer, vocês não ficarem perdidos, tá? Então vai ser postado o Word e o Excel aqui, ó. Primeira questão, pesquisar balanço e DRE da empresa escolhida, tá? Coloquem aqui qual que é a empresa, né, para eu saber, apesar de que dá para eu pegar, mas coloquem qual é, expliquem qual é a empresa e etc, tá bom? Para eu não ficar perdido. Outra coisa, a APS vocês também escolheram uma empresa, não pode ser a mesma da APS, tá? A empresa não pode ser a mesma da PS. Tranquilo? Só para vocês saberem. Tem que ser outra empresa. E aí, aqui, ó, a gente tem... Pegamos DRE. Vamos agora pegar o balanço patrimonial. Isso aqui é importante para vocês aprenderem a olhar, saberem onde vocês podem pegar um balanço e um DRE de uma empresa que muitas vezes a gente nem sabe. A gente aprende sobre balanço, aprende sobre DRE na faculdade, mas não sabe onde pegar essas informações, tá? Óbvio, aqui nem é a fonte oficial, tá? A fonte oficial seria no relatório que a empresa solta e teria aqui no RI da empresa, mas aqui é uma fontezinha quase oficial ali que solta, que condensa muita coisa. Então, com isso, eu já tenho DRE e balanço da empresa dos últimos 4 anos até. Então, a gente já fez mais que exercício. Então, nossa questão 1 já foi. A nossa questão é muito tranquila, tá, gente? É basicamente um pesquisar. Eu quero que vocês desenvolvam isso, vocês desenvolvam, aprender a olhar a empresa, aprender a pesquisar no mercado, olhar como que ela funciona. Tá? Isso é algo que com questão a gente não conseguiria treinar e que é muito importante no dia a dia, que não adianta eu ensinar vocês a analisarem um balanço se vocês não sabem onde achar um balanço. Então, acho que isso aqui já é a primeira questão, uma questão até que fácil, para vocês irem aquecendo. E aí depois a gente vai para a segunda questão. A segunda questão, qual que é a ideia dela? A segunda questão eu falo para vocês, eu falo aqui, muita gente tal, tem um textinho introdutório, e aí fala para você fazer análise horizontal e análise vertical, tá? Aí análise horizontal com base móvel dos 3 últimos anos da empresa, que você escolheu na letra A, tá? Então, você vai realizar uma análise horizontal com base móvel, ok? Só para vocês já saberem. A na C, vocês vão calcular o índice de liquidez que a gente viu, tá? E na D, vocês vão fazer um overview geral da empresa, tá? Mas vamos então para a letra B, ok? E aí eu falo para você, ó, primeira coisa, análise horizontal, base móvel, últimos 3 anos da empresa. Então, o que você vai fazer aqui? Questão 2, análise horizontal, base móvel da empresa nos últimos 3 anos. E aí até que eu boto aqui o que você deve fazer. Após realizar a análise horizontal, analise os resultados, com as contas variáveis anuais. Então, assim, gente, não é só calcular, tá? Vocês vão ter que calcular e comentar também o resultado.
tá? Não é só chegar e pegou aqui e calculou, tá? Então vocês vão pegar aqui o balanço da empresa que a gente já tem, tá? O balanço. Só que vocês não vão chegar só e calcular e acabou e dane-se. Não, tá? Aqui ficou meio esquisitão porque ficou muito grande. Mas vocês vão ver quais as contas que variavam mais, tá? Vocês vão ver quais as contas que fazem diferença. E aí aqui eu nem vou fazer isso, mas eu quero que vocês procurem notícias e fatos, tipo, pô, por que aconteceu isso com essa empresa? Por que não aconteceu? Isso é importante porque aí vocês vão linkando o que, o que foi calculado com o que aconteceu na vida real. E aí vocês vão ver que o que vocês estão fazendo faz sentido, tá? Então, e aí no final fazer uma linhas gerais ali, o que aconteceu nos últimos 3 anos. Eu vou fazer aqui um ano, tá? Só para a gente treinar. Não esqueçam o que é base móvel. Explicando base móvel. Base móvel é você vai comparar um ano contra o outro. Tá? Então você vai comparar, por exemplo, 2021 contra 2020, 2020 contra 2019, 19 contra 18. Tá? Então, essa é a ideia da base móvel. Sempre comparar com o ano anterior. Ok? A base móvel serve para isso, comparar com o ano anterior. Então, como a gente vai fazer os últimos. Eu não vou fazer aqui, mas vocês vão fazer com os últimos 3 anos: 21 contra 20, 20 contra 19, 19 contra 18. Se a empresa não tiver 21 fechado, gente, a ideia é a mesma coisa, tá? 20 contra 19, 18 contra 17, tá? Mas a ideia é sempre o ano anterior na base móvel. Então, como é que a gente faz? Assim, no Excel é muito tranquilo da gente fazer, e é por isso até que eu gosto que vocês façam no Excel, porque é como acontece realmente na vida real. Não é. Ninguém calcula isso na mão, tá? Então, análise horizontal, galera, vocês vão pegar aqui 2021, que é o ano mais recente, então eu boto aqui um igual, eu seleciono a célula que está acontecendo em 2021, né? No caso aqui eu vou começar pelo ativo circulante, então eu selecionei a célula do ativo circulante e vou dividir pelo ano anterior aqui também do ativo circulante, beleza? Então, fiz. Isso aqui deu. Aí no caso, o que eu faço muitas vezes para facilitar que a gente vê lá na fórmula? Eu multiplico por 100, tá? Pego um, divido pelo outro, multiplico por 100 para ficar num número índice, que foi até o que a gente viu e a gente treinou em aula, tá? Então isso aqui ficou. Vou botar aqui, pode ser uma casa decimal só, tá, pessoal? Eu fiz para um, eu puxo para todo mundo. Ah, professor, tá dando valor, tá dando. Não tem problema, é porque tá dividindo por zero, tá? Então é normal que fique assim, só para vocês saberem. Se vocês quiserem, vocês podem usar uma fórmula aqui chamada se erro, tá? Essa fórmula ela vai tirar qualquer erro que tenha no Excel, mas não precisa, tá, gente? Estou fazendo isso só para ficar esteticamente mais bonito, mas não precisa fazer isso, ok? Não é obrigado mesmo. Isso aqui é só para estética. O principal é esses números aqui que vocês estão vendo. O que acontece? Aqui é que vai começar a comparação, que é a parte mais importante até da análise horizontal. O cálculo da análise horizontal é interessante para você entender que você está comparando um ano com o outro. O que significa comparar um ano com o outro? Significa que você está comparando ele no tempo, está vendo se a empresa melhorou ou não. Isso é importante a partir de você calcular, saber o que você está calculando. Mas, mais até do que isso, é você saber analisar. Que muita gente sabe calcular legal e calcula. Mas o que é a análise, né? Essa análise horizontal. Isso aqui eu estou fazendo para um ano só, não se esqueçam que vocês vão ter 3 anos, então vocês vão fazer isso aqui para as outras também. É a mesma coisa, tá, gente? Você fez para um ano, você vai fazer para os outros, a ideia é a mesma. É claro que, quando você tiver um cenário de 3 anos, você vai poder ver como que determinada conta aqui do balanço se desenvolveu durante esses 3 anos. Você não vai fazer análise de um ano só, tipo, se de 2020 para 2021 2021 para 2020 melhorou, logo a empresa melhorou. Não. Você vai fazer uma análise completa, né? Analisando e vendo, pô, peraí, a empresa melhorou, vem melhorando nessas contas, ok? Então você vai analisar os 3 anos que a empresa está tendo, ok? Você não vai analisar um ano só. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Primeira coisa que vocês têm que saber é, tudo que for acima de 100, ok? Tudo que for acima de 100 significa que a conta aumentou em relação ao ano anterior, porque é base móvel o ano anterior, tá? Se fosse base fixa, seria em relação ao ano de comparação. Mas como é base móvel, significa que aumentou em relação ao ano anterior, tá? Tudo que é acima de 100. Tudo que é abaixo de 100
Significa que diminuiu em relação ao ano anterior. Beleza? E aí, quanto que diminuiu? Sempre tirem a diferença de 100. Vocês sempre vão tirar a diferença do número 100. Essa é a ideia, para vocês saberem. Então, por exemplo, se vocês têm aqui caixa e investimento aqui de caixa, 89,7. O que significa esse 89,7 de 21 para 20? Significa que caiu o quê? 11,3%. Não, na verdade, 10,3%. É 100 menos 89,7. Então, 10,3%. Porque é 100. Ah, professor, como é que eu vou saber isso? Você tá doido? Só chega aqui, ó, pega esse cara, menos 100. Ele já vai vir com um sinal, ó, menos 10,3. Foi quanto ele caiu. Por isso que está com o sinal negativo. Caiu em 10% caixa e investimento da Vale. Ok? De 2021 para 2020. Tá? Investimento de curto prazo. Então, assim, isso já te dá um norte. Para que serve a análise horizontal? Que nem eu falei em aula, ela é uma primeira análise. Ela é a análise básica. Aquele basicão, tá? Aquele tipo, pô, o que que eu vou... O que que eu preciso olhar nessa empresa? O que está mudando nessa empresa? É isso que eu quero saber. Ela não é uma análise específica que eu vou olhar um determinado ponto da empresa, não. Ela é uma análise bem genérica, tá? É só para você ver, cara, tem alguma coisa diferente acontecendo? Não tem? Como que ela está acontecendo, tá? Então, no caso aqui, o que que eu vou procurar então? Eu vou procurar contas que tiveram grandes variações. É claro que tomem cuidado com grandes variações. Por exemplo, a conta outros ativos aqui, ela está altíssima, mas ela é uma conta de relevância? Ela não é uma conta de relevância. É claro que é interessante, tá? No caso que nem eu falei para vocês, como vocês vão procurar notícias, é interessante vocês buscarem notícias. Tipo, por que outros ativos da Vale cresceu tanto? Vocês podem procurar notícias para ver o que aconteceu. Pô, eles botaram aqui por quê? Por que eles não conseguem definir esse... É, por que não está definido? Foi algum ativo específico que cresceu muito? O que foi? Ok? Então você pode buscar isso online e ver até o que está dentro desses outros ativos, que às vezes ele não está aqui, mas ele está especificado em algum outro lugar. Tá? Então pode ser interessante. Tá? Mas assim, é legal normalmente você ver as principais variações, assim, até das principais contas, o ativo circulante, total do ativo, passivo. Então aqui, o passivo circulante da Vale aumentou bastante de um ano para o outro. Aumentou em está 111,8, significa que aumentou em 11,8%. Então aumentou bastante. Por que, que esse passivo aumentou? Sendo que foi um ano bom para a Vale. Ó, o passivo aqui também aumentou. Okay? Então, assim, o que eu quero que vocês façam é isso. Procurem contas que aumentaram muito ou caíram muito. A mesma coisa, por exemplo, conta a receber, caixa de investimento, aqui investimento de curto prazo caiu pra caramba, provavelmente porque ela substituiu por investimento de longo prazo, mas isso sou eu que estou determinando. Vocês, no caso, vão procurar o quê? Procurem notícias sobre a empresa. Tipo, bota investimento de curto prazo, nome da empresa. Tenta ver variação do balanço, para vocês analisarem alguém que analisou esse balanço no último mês, no último ano, tá? E aí, o que eu peço também? Se vocês fizerem uma citação, coloca uma citaçãozinha até para vocês treinarem em relação a quando vocês forem fazer TCC, monografia, vocês treinarem. Então, bota a citação, bota de onde você colocou, não tem problema nenhum você pegar de algum lugar. A ideia aqui é trabalhar como é na vida real. Na vida real, a gente pega o Excel, a gente vai olhar, a gente faz nossa análise, mas a gente também pega ajudas de outros lugares, tá? Então vocês podem fazer isso, tá? Mas aí a primeira análise que vocês vão fazer é olhar essas variações. É claro que nem eu falei lá no início, aqui eu estou olhando um ano só. Vocês vão ter 3 anos para olharem. Então o que vocês vão também fazer? Tem uma sensibilidade de fazer. Não olhem só, tipo, variou muito de 2021 para 2020. Olhem como essa conta vem variando nos últimos anos. Olhem se ela variou bastante de 2019 para 2020, 2018. Tentem procurar consistência nessa variação, tá? Por exemplo, aqui no Outros, eu vejo que foi uma coisa bem de um ano para o outro, bem específica, não foi uma coisa que vem dos últimos anos. É claro que pode ser importante, como eu falei para vocês, se vocês buscarem e olharem, verem que é importante, né, em determinada notícia ou em alguma coisa assim, legal, mas é algo pontual. Agora, se de repente a gente olhar, por exemplo, o imobilizado dela, vem aumentando ano a ano, já é um aumento que todo ano vai aumentando, porque provavelmente ela está investindo mais, ela está crescendo a empresa, né? Então, enfim, o que eu falo para vocês é, tenham uma olhada não só na variação daquele ano, mas na variação
ano a ano, tá? Como que ela vem variando ano a ano, beleza? É essa análise que eu quero que vocês façam. Eu não quero que vocês peguem só o último ano e falem, ah, melhorou, piorou. Isso aí não. Eu quero que vocês olhem o que vem acontecendo e busquem notícias, tá? Que venham fortificando isso. E aí, é claro, depois que vocês tiverem os dados e já tiverem buscado notícias, vocês vão poder fazer a última parte aqui do em linhas gerais o que vem ocorrendo com a empresa nos últimos 3 anos. Aí vocês vão escrever, até pode ser com as palavras de vocês, tá? Claro. É claro que, assim, a pessoa não vai ter certo e nem errado, então, essa eu já acertei. Não, tá, gente? Tem que fazer raciocínio lógico com os dados que vocês acharam. Se vocês analisarem errado, tá errado, tá? Então, faça análise, olha se faz sentido com os dados que você achou, olha se a análise de... Vocês vão olhar, né? Às vezes vocês vão procurar o que aconteceu com a empresa no último ano, se faz sentido com o que você está analisando, ou se está completamente contra. Você falando que a empresa está crescendo, a empresa vai lá e, pô, tu lê que todo mundo tá falando que ela tá caindo. Faz sentido você falar que ela tá crescendo? Então, olha, vê de repente o ponto da pessoa. Eu quero também que vocês treinem isso. Treinem não só fazer uma análise, mas comparar a análise de vocês com as de outras pessoas. Tá? Então, isso também é importante. Beleza? Então, essa questão 2 é para pegar só tudo isso. Né? Bastante coisa. Então, vamos depois para a questão 3. A questão 3 o que eu vou pedir para vocês é que vocês façam o índice de liquidez e de endividamento, ok? Na questão 3, tá? Então vamos lá. Questão 3, o que eu vou pedir é o índice de liquidez e endividamento aqui. No caso, aqui está como questão 4, mas eu vou ajustar isso na versão final, tá? Então vocês vão calcular o índice de liquidez e endividamento, tá? da empresa. Então como que vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar lá o balanço patrimonial da empresa. Tranquilo, vou pegar aqui o balanço. Acho melhor fazer a questão 3 primeiro, porque a questão 3 fala para fazer uma análise vertical. Né? Então vamos fazer primeiro essa análise vertical. Como é que a gente faz uma análise vertical? Análise vertical, pessoal, a gente vai comparar sempre, né? Você pode escolher uma conta, tá? Mas a conta padrão que eu botei para vocês na DRE é qual? É a receita total, ok? Então, o que vocês vão fazer é bem semelhante lá o que a gente fez na análise horizontal, tá? Só que na vertical, vocês vão pegar a receita aqui e aí vocês vão dividir todas as contas sempre pela receita. Porque o que eu quero ver na análise vertical? Diferente da horizontal, que eu estou comparando um ano em relação ao outro, na vertical, eu estou comparando todos os anos em relação, todas as contas dentro do mesmo ano, eu vou comparar todas as contas dentro de uma conta maior. Então, eu quero ver quantos por cento da minha receita de venda é o meu lucro, ou seja, quantos por cento do meu lucro representa da minha receita de venda. É isso, tá? Então, quantos por cento a minha despesa representa da minha receita total. Então, é isso que eu estou interessado na análise vertical. Eu não estou interessado em comparar um ano com o outro. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, eu travo o ano base, que no caso vai ser o mesmo. O primeiro vai dar 1, é óbvio, mas os outros eles vão dar um percentual, ok? O que é esse percentual? Aqui. Eu vou multiplicar por 100, que foi assim também que a gente treinou. Se não multiplicar por 100 não tem problema, tá, gente? É a mesma coisa lá na análise horizontal. Mas o que ele significa? Tá? Ele significa qual o percentual dessa conta em relação à conta que a gente comparou, que no caso foi a receita total. Tá? Então a análise vertical normalmente vai me dizer isso. Tá? E aí tem alguns insights que normalmente a gente tira da análise vertical. A gente tem contas que são as contas mais fortes, assim, que a gente analisa mais, que são o lucro bruto, o lucro antes do imposto e o lucro líquido. Tá, cadê? O lucro líquido aqui. Essas são as principais contas para a gente analisar. Ó, 41. O que significa esse 41 do lucro líquido? Diferente da análise horizontal que a gente acabou de olhar, que era, tira 100, então significa que caiu, significa que subiu. Aqui não. Aqui é um percentual da venda. Então, se o lucro líquido aqui é 41, significa que 41% da venda vira lucro líquido. Isso, mas daqui a um tempo a gente vai ver, isso significa a margem líquida da empresa.
significa o quanto de dinheiro sobra para a empresa depois que ela tira tudo. Do lucro líquido, então, é depois que ela tira tudo mesmo. Depois que pagou o funcionário, pagou dívida, pagou tudo que tinha que pagar, ok? Pagou matéria-prima, pagou tudo. Quanto que pagou imposto, quanto que sobrou para a empresa? Esse é o lucro líquido. Aqui no caso, 41. Isso a gente pode pensar em percentual. Então, no caso, seria o quê? 41% do quê? 41% da receita total. Ok? Então, é 41% da receita total. Tudo bem? Então, significa que a cada R$ 1 que a Vale vende da receita dela, ok? 41 centavos ficam líquidos para ela. É claro que quanto maior isso for, melhor, tá? Quanto maior for isso, melhor. Então, quanto maior esse percentual for, melhor. Ah, professor, qual é o ideal? Depende do setor, tá? Cada setor vai ter um ideal. Então, por isso que é bom vocês compararem com outras empresas para você saber se ela está indo bem ou não. A Vale é meio complicada porque ela não vai ter uma empresa direta do mesmo setor no Brasil, mas vocês podem procurar empresas parecidas com ela, tá? Então, a ideia, quando você está olhando a análise vertical, diferente da horizontal, que você tem uma comparação direta, aqui não, vocês vão comparar normalmente com outras empresas, ou até, no caso aqui, como eu peço os últimos 2 anos, ó, toma cuidado que aqui eu pedi 2 anos, você não vai comparar um ano com o outro, não tem análise horizontal, você vai fazer para um ano e para depois para o outro ano, é só isso, tá? E aí, óbvio, vocês podem olhar e comparar depois que vocês fizerem, mas não é um dividido pelo outro, não tem nada disso. Vai fazer de um ano e depois do outro ano aqui separado, tá? E aí você pode olhar só para ver se de repente, por exemplo, se aqui o lucro líquido dá 41, no ano anterior estava 38, significa que melhorou, tá? Mesma coisa o lucro bruto. Se o lucro bruto aqui está 60, no ano anterior estava 65, caiu, ou seja, piorou. Tá? Então, eu quero que vocês façam essa análise. Primeiro calculem, eu calculei para um ano só, vocês vão calcular para 2 anos, então no caso vocês vão pegar 2020 também, a ideia é a mesma, vocês vão comparar com a receita total. E aí, aqui, que eu falei, também peguem contas que tem uma grande variação de ano a ano, mas foquem principalmente nessas contas de lucro, lucro bruto, lucro antes do IR e lucro líquido, tá? Porque são elas que norteiam melhor como que funciona a análise vertical, tá? Se a empresa está melhorando, piorando, é o mais usado no mercado, tá? Aí o que eu peço aqui para vocês? Após fazer a análise vertical, compare a margem líquida da empresa com a outra do mesmo setor, que eu acabei de falar para vocês. Margem líquida é o quê? Ó? Só para vocês saberem e não ficarem perdidos. É isso aqui, tá? Do lucro líquido. Vocês calcularam do lucro líquido. Tá? Então, vocês vão pegar uma empresa do mesmo setor. Se for, por exemplo, a Vale, que não tem um setor idêntico, procura outra mineradora. Você pode procurar em outros lugares do mundo. Tá? Com certeza aí tem outras mineradoras, empresas de mineração internacionais. Aí naquele site Investing vai ter. Ou vocês podem procurar empresas nacionais de setores parecidos também, tá? Então, eu aceitaria também isso. Então, ou você pega uma empresa internacional do mesmo setor, para esses setores mais difíceis, ou você pega... O ideal seria pegar uma nacional do mesmo setor, tá? Porque aí fica mais certinho ainda, tá? E aí vocês vão pegar essa, e aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a mesma coisa, só que para essa. Vocês vão pegar o DRE dela, aí vocês vão botar aqui do lado o DRE dela, e aí vocês vão calcular, bota qual que é a empresa para eu saber, e aí vocês vão calcular a análise vertical para ela. Então percebam que esse exercício é meio enganoso, porque para você poder comparar, você vai ter que calcular dela também. Então ele parece que é só calcular para uma empresa, mas na verdade, você vai estar calculando para duas, né? Porque você vai ter que comparar uma com a outra. Então, você pega outra empresa, calcula para 2021, 2020, aí você vai ver, cara, o lucro líquido aqui, análise vertical do lucro líquido da Vale ou da empresa que você estiver analisando é melhor ou pior do que a que eu estou comparando? E aí você pode dizer, pô, nesse caso então, a minha empresa ela está numa situação melhor ou ela está numa situação pior. Quando você compara com uma empresa do mesmo setor, isso facilita para você. Você começa a poder dizer realmente se a sua empresa está indo bem ou indo mal. Por que tem que ser do mesmo setor? Porque, digamos, eu comparo a Vale aqui com uma outra empresa de varejo, vamos dizer, sei lá, Via Varejo. Cara, o varejo ele tem margens mais baixas do que o setor de mineração por definição. Então, não faz sentido eu comparar dois setores completamente diferentes, porque
Aí não é que uma empresa é melhor do que a outra, é que uma empresa está num setor diferente da outra. Tá? Então, por isso você tem que comparar empresas do mesmo setor. Tem setores que têm a margem mais baixa e tem setores que vão ter a margem mais alta. Significa então que um setor é melhor do que outro, pessoa? Não necessariamente. Tá? Cada setor tem sua especificidade. Tá? Mas é só para vocês saberem e compararem sempre com o mesmo setor. Tá? De preferência, ou setores semelhantes. Beleza? Aí eu boto aqui alguma conta que a empresa se destaca, normalmente entre essas de lucro, tá? Mas se tiver alguma outra que vocês achem interessante também para vocês colocarem, para vocês analisarem, podem colocar custo, ou você acha que alguma conta aqui é interessante, pode colocar também, tá? O lucro, ele é só uma sugestão, mas podem existir outras contas interessantes. E aí você vai me dizer, baseado nisso, se a empresa melhorou ou piorou, se ela está melhor ou pior do que as empresas do mesmo setor, baseado nisso que você calculou, tá? Então, aqui você também diz isso? Sim, mas baseado na análise horizontal. Aqui você vai dizer baseado na análise vertical. E por último, na questão 4, a gente vai ter os índices de liquidez, tá? Como é que funcionam esses índices de liquidez? É a mesma coisa lá, a gente vai ter índice de liquidez corrente, índice de liquidez imediata, a gente deu isso na última aula, tá? A ideia dos índices de liquidez é ver o quão líquida a empresa é, uau, mas a ideia é muito mais analisar se a empresa vai ter problemas no curto prazo, e aí tem um deles, que é o liquidez geral, que é para o longo prazo também. Mas a ideia é mais ver se a empresa pode não conseguir pagar suas dívidas no curto prazo, ou ter algum problema, tá? Quão líquida ela é, às vezes, muitas vezes significa até o quão protegida essa empresa está contra crises e etc. Tá? Então, por isso que é importante você ter uma empresa com um alto índice de liquidez. Por quê? Quanto mais, e aí já até ajudando vocês, quanto maior o índice de liquidez, melhor. Por quê? Porque significa que a empresa está mais protegida. Quanto mais protegida ela estiver, melhor. Tá? Então vamos lá. A gente tem aqui então, peguei lá nosso balanço, tá? Que eu já tinha pego, peguei da própria questão 1 aqui, eu copiei, colei só, botei aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou a gente vai fazer os índices de liquidez ano a ano, tá? No caso aqui eu vou fazer um ano só. Você, professor, tem que fazer um ano só, eu faço todos. Você vai fazer todos os anos, tá? Você tá aqui, ó, pode calcular os índices, faça uma análise geral da empresa, quais as vantagens e desvantagens da mesma, você compraria a ação dessa empresa, justifique, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer para um ano só, mas assim, fazer para um ano, fazer para dois, três, tá? Quase o mesmo trabalho, tá, gente? Mas aqui índice de liquidez, vou botar aqui liquidez corrente, que é o primeiro. Peraí, deixa eu escrever certinho. Liquidez corrente, a liquidez seca, liquidez imediata e a liquidez geral. Tá? Elas têm umas formulazinhas, tá, gente? Vocês não precisam decorar. Isso é outra vantagem de não ser questionário, porque na vida real vocês não têm que decorar a fórmula. Aqui vocês usam a fórmula e vão ver vão analisar essa fórmula, que é realmente o que a gente faz no dia a dia. No dia a dia, você não precisa decorar a fórmula, no dia que você tiver dúvida, você chega e olha assim, peraí, a fórmula é isso mesmo? Não é? Você tem tempo para olhar. Então, aqui vocês não precisam decorar a fórmula, tá? Então, qual que é a ideia? O que vocês têm que saber é a ideia por trás desse índice. A liquidez corrente é o quê? É o ativo circulante, porque eu estou olhando o que eu tenho a receber no curto prazo. E eu vou dividir pelo quê? Vou dividir pelo passivo circulante. Essa é a minha liquidez corrente, tá? Só uma dica, se fez para 2021, você faz para os outros 4 anos, tá? Então daria exatamente o mesmo trabalho. Estou fazendo só para um, só para também não fazer o trabalho inteiro. Mas então vocês fizeram aqui liquidez corrente, tá? Qual que é a regra de decisão da liquidez corrente e de todas as liquidez? Se ela for maior do que um, ela é boa, tá? Isso para, como eu falei para vocês, para a prova na vida real a gente tem, eu pontuei algumas coisas que às vezes uma liquidez pode ser meio excessiva, né? Tem uma liquidez muito alta, mas para prova, para concurso, para essas coisas assim, liquidez maior do que um é boa, tá? E quanto maior a liquidez, melhor, tá, gente? Quanto maior for a liquidez da empresa, melhor. Então, se a liquidez vier aumentando ano a ano, significa que a empresa está melhorando. Se a liquidez vier diminuindo, a empresa está piorando. Mas como a regra de decisão é um, digamos que a liquidez da empresa está piorando, mas ainda está acima de um.
que aqui no caso é quanto? 1,47, ainda está acima de 1. Significa que a empresa é boa. Você pode dizer, olha, a liquidez vem diminuindo, mas a empresa ainda é boa, porque a liquidez dela é bem acima de 1. Então aqui, quando a gente está analisando a Vale, a liquidez dela é bem acima de 1. Então ela é uma empresa segura, uma empresa estável, uma empresa que caso aconteça algum problema, como a Vale até já teve alguns problemas aí recentemente, ela vai conseguir passar por cima. Por quê? Porque ela tem um curto prazo forte. As dívidas dela de curto prazo são bem menores do que as receitas dela de curto prazo. Então ela consegue pagar facilmente qualquer problema que ela tenha numa janela curta. Tá? E aí a gente tem a liquidez seca. Qual que é a ideia da liquidez seca? A ideia é você pegar o ativo circulante aqui e você vai tirar dos estoques. Então, eu vou pegar ativo circulante e vou tirar dos estoques. Ela é a mesma ideia da liquidez corrente, só que eu sou um... É como se eu dissesse assim, eu acho que meu estoque eu não vou conseguir vender, eu não vou conseguir revender, então isso aí não vale dinheiro. Então, eu vou pegar meu ativo circulante, mas eu vou tirar o estoque. E eu vou dividir pela mesma coisa, pelo passivo circulante. Então, é ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante. Isso vai me dar minha liquidez seca, tá? Assim, a liquidez seca ela sempre vai ser um pouco menor que a liquidez corrente, ou igual, tá? Se a empresa não tiver estoque. Mas normalmente, como a empresa vai ter algum estoque, ela vai ser sempre menor, tá? Mas a regra dela é exatamente a mesma da liquidez corrente. Quanto maior for, melhor. E ser maior do que um, se ela for maior do que um, é o ideal, tá bom? Então, aqui no caso, quando a gente está fazendo a análise, liquidez seca acima de um, a empresa é boa. Liquidez imediata. A liquidez imediata ela é mais parcimoniosa ainda do que a liquidez seca. Ela fala assim, cara, eu quero olhar só o que é disponível. Então, ou seja, só caixa e equivalente de caixa, que é essa conta aqui. Tá? Se tivesse a conta aqui caixa também, vocês poderiam somar. Mas aqui, como é equivalente de caixa, eu peguei só de baixo. Tá? Então, é caixa equivalente de baixo dividido pelo passivo circulante. Tá? Isso aqui é a minha liquidez imediata. No caso, eu teria que olhar os outros anos. Tá? E aqui na F3 é muito tranquilo, é só para o outro lado. Tá? Para olhar se ela está melhorando ou piorando. No caso, como é menor do que um, seria ruim. Tá? É isso que vocês vão botar, é ruim. Mas para a vida real, saibam que isso aqui é ótimo, tá? Porque é muito difícil a empresa ter uma liquidez imediata acima de um. Às vezes significa até que ela está jogando dinheiro fora, tá? Mas, no caso, livre em texto, definição, abaixo de um, ruim, tá? E a liquidez geral? A liquidez geral, a única que é um pouco diferente. Ela não olha só o curto prazo, ela está olhando o longo prazo. Ela vai olhar tanto passivo de curto e de longo prazo, tá? Então, só que o ativo, ela não vai pegar o ativo não circulante, porque o ativo não circulante pode ser que ele não vire grana, pode ser que ele não vire dinheiro. Então ela vai pegar o ativo circulante, só que ela vai somar com uma conta específica, que é essa aqui, realizável de longo prazo. No caso, não tem nenhum realizável de longo prazo, mas eu vou botar, tá? Do mesmo jeito. E aí ela vai dividir pela dívida de curto e de longo prazo. Então vou botar aqui dividido. No caso, na Investing já vem aqui total do passivo, tá? Então eu vou chegar aqui e vou dividir pelo total do passivo, tá? Deixa eu ver que Shabu que deu. Porque aqui ele não está entendendo como número. Vou botar um zero aqui, pronto. Ele vai entender, tá? Se no caso de vocês tiverem um traço, bota um zerinho no lugar para ele entender. No caso aqui, a liquidez geral é 0,40. A mesma coisa. Analisar se vem melhorando ou piorando durante os anos, tá? E aí, o que significa essa liquidez geral? É liquidez de longo prazo. Então, você vai ver, se estiver diminuindo, significa que a liquidez de longo prazo vem piorando. Se estiver subindo, significa que a liquidez de longo prazo vem melhorando. Índice de liquidez é sempre assim, galera. Tá subindo, quanto maior, melhor. Quanto menor, pior, tá? Essa é a regra de decisão que vocês têm que fazer. E aí, cara, vocês vão fazer essa análise que eu fiz aqui, vocês vão escrever, vão falar qual a vantagem e desvantagem da mesma. E por último, tem uma pergunta aqui que não é só em relação à questão 4, tá? Não é para vocês usarem só o índice de liquidez para responder ela. Que é: você compraria ações dessa empresa? Cara, isso aqui você vai usar tudo o que você calculou na questão 4, questão 3, questão 2, questão 1. Vocês vão usar tudo o que vocês calcularam, tá? Então vocês não vão usar só os índices de liquidez. Só porque ela está na questão 4, vocês vão definir se vocês comprariam ou não baseado nos índices de liquidez. Não. Vocês vão se basear nas 4 coisas que vocês fizeram, tá? Então, 4 não, né? 2, tá? Análise horizontal, né? Análise vertical e, por último, nos índices de liquidez. Vocês vão se basear nessas 3 coisas e aí,
nas notícias que vocês procuraram, em tudo que vocês fizeram no trabalho, e aí vocês vão justificar por que vocês comprariam ou não aquela empresa, tá? Então percebam, galera, que essa prova tem bastante cálculo, mas ela também tem bastante justifique, análise, e é por isso também que eu queria fazer um trabalho assim, mais elaborado, que não fosse só questão, porque isso faz vocês pensarem mais. Então, a minha ideia no trabalho é essa, tá, gente? Vocês calcularem, sim, vocês pegarem balanço, aprenderem como fazer, pegarem balanço, aprenderem como analisar e tirarem as conclusões de vocês. Porque é isso que a gente faz no dia a dia, tá? É isso que a gente usa o Orçamentária 2 para analisar uma empresa, normalmente a empresa que a gente trabalha. Então, a gente tem que saber como definir. Não, a parte só de fórmula não é o mais importante, tá? Então, galera, esse aqui é a nossa provinha. Se vocês fizerem isso que eu falei para vocês, vocês vão super bem, tá? Não tem pegadinha. Não tem nada absurdo. Óbvio, se vocês errarem uma coisa, eu vou levar o resto que vocês fizerem em consideração, tá? Não sou carrasco, não vou aqui. Errou uma coisa, errou tudo. Tipo, sei lá. Você pegou o balanço errado, digamos assim. Pegou anos anteriores, pegou trimestral, às vezes vocês pegam. Eu vou descontar alguma coisa aqui, mas não nas outras questões, tá? Nas outras questões eu vou analisar como se você tivesse pego certo. Tranquilo? Então não precisa se desesperar, tá? Mas é isso que eu espero de vocês para V1, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado aí, foi um vídeo de revisão. Eu não vou conseguir estar durante a aula, eu já vou postar a prova e vou avisar vocês no AVA também que eu não vou estar durante a aula. E aí qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida durante a semana ou alguma coisa assim, me mandem mensagem que eu vou tentar tirar lá pelo AVA. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado aí vocês essa aula, tá? E tenho certeza que vocês vão muito bem. Um abraço aí para todo mundo.